Olá a todos, hoje estou aqui para um desabafo, para falar um pouquinho de como eu estou me sentindo. Há 2 semanas atrás eu tive o meu primeiro desafio de colocar um vídeo no ar contando um pouquinho da minha história, de como as minhas emoções se transformaram em dores e doenças e como a arte me trouxe de volta. E foi muito importante no meu primeiro vídeo eu receber um comentário de uma pessoa que eu não conheço, dizendo o quanto foi importante para ela receber aquele vídeo naquele dia. Eu não sei exatamente o que ela estava passando, mas ainda assim para mim tem sido um desafio muito grande de autocobrança, de culpa, de tentar ser perfeita, esperar estar pronta para poder gravar, para poder falar, para poder trazer. E eu estou identificando alguns padrões, e ontem foi um dia assim que eu tive várias viradas de chave na minha cabeça, identificando alguns padrões que eu repeti a minha vida inteira, tanto comigo quanto em relacionamentos, amizades, e que são padrões autodestrutivos. Para mim, reconhecer e admitir que eu sempre tive padrões depressivos desde a minha adolescência e a minha vida toda, não identificada na época, mas identificar esses padrões e me tirar desses lugares. Então, estar aqui hoje falando na internet, e eu não sei nem se alguém vai ver esse vídeo ou não, mas para mim está sendo um processo terapêutico, um processo de cura, de conseguir me expressar. Eu fui uma criança que eu não tive escolhas, aliás, eu tinha escolhas, mas eu não consegui fazer escolhas. Eu fui uma criança quieta, calada, reprimida, cresci dentro de uma igreja evangélica onde eu não consegui viver a dança, a arte, tudo que o meu corpo pedia de movimento eu guardei. Então eu parei de falar, eu parei de escolher, eu parei de chorar, eu parei de sentir para viver uma vida de acordo com o que falavam para mim que era o correto para mim. E hoje começar a refazer um caminho, voltar lá na raiz de alguns traumas, de algumas dores, de alguns problemas, e ter a oportunidade de fazer escolha agora como uma adulta de 39 anos, que passou por diversos processos nos últimos 6 anos. Eu digo que o autoconhecimento é algo que nos liberta, e para mim, na minha história, com estudos de autoconhecimento, vários estudos tentando entender a minha mente, como uma pisciana, como uma mente extremamente barulhenta, extremamente desafiador de se entender. Para mim, hoje eu me considero assim uma pessoa muito difícil de se entender, mas com ferramentas de estudos de psicologia analítica e várias outras ferramentas, eu tenho aprendido a lidar comigo mesmo, com as minhas emoções, e não tem sido fácil, não tem sido mil maravilhas. Em diversos momentos, sim, quando eu consigo ultrapassar uma determinada barreira, eu consigo viver por um tempo muito tranquilo, até chegar um momento em que o universo fala, tá na hora de olhar para aquele outro problema, para aquela outra emoção guardada, aquela outra caixinha que você não queria olhar, e que você não queria enxergar, e que você não queria ver. E uma delas é o medo de aparecer, o medo de falar em público, o medo de ser quem eu vim ser, por diversas questões na minha infância. Então, na igreja, eu cresci na igreja evangélica, meus pais sempre tiveram aquela coisa de você precisa estar dentro dos padrões, da doutrina da igreja e tudo mais. Então, essa roupa combina com tal roupa. Se é uma roupa social, não combina com coisas assim, inúteis e sem sentido, mas que ficaram registrados na minha memória. Então, até hoje, pouco tempo atrás, hoje em dia eu não tenho mais os meus pais colocando esses limites, mas em diversos momentos eu mesmo me coloco esses limites, eu mesmo trago travas para minha vida, e que eu não quero mais repetir esses padrões. E a gente só consegue ter novos resultados se a gente decidir fazer novas escolhas. E tem sido um desafio muito grande, então por isso eu me desafiei. Tem várias pessoas na internet fazendo conteúdos maravilhosos, incentivando
esse tipo de terapia. Para mim está sendo uma terapia, eu não tenho grandes objetivos, para mim eu quero me curar dessa necessidade de não ser autêntica para agradar o outro, ou medo do julgamento, que eu achei que eu tivesse superado isso, mas que enfim, para mim está sendo muito importante. Eu precisava fazer esse desabafo. Os meus vídeos ainda não têm ótimas qualidades, eu não sei editar, eu tô aprendendo tudo do zero, sozinha em casa, mas para mim está sendo muito importante, porque eu tô tendo a oportunidade de refletir sobre diversos assuntos e está sendo muito importante eu falar sobre esses diversos assuntos, admitir para mim mesmo que tem ainda muitas coisas a serem trabalhadas, que tem ainda muitos padrões e crenças a serem olhados, a serem refletidos e a serem ressignificados, para que a minha eu do futuro esteja livre dessas amarras, dessas repetições de padrões que eu sei que não começou em mim, não veio daqui, né? A gente inconscientemente acaba trazendo esses padrões de gerações em gerações, e chega um momento que quando você toma consciência, né? Quando você tem o tal do despertar espiritual, é quando você toma consciência de que você não nasceu para crescer, casar, ter filhos e morrer. É claro que isso é óbvio para quem quer, mas você não nasceu só para isso. E eu tinha essa consciência desde a infância, mas chegou uma fase adulta que eu comecei a viver uma vida no automático, que para mim por muito tempo fez sentido, entre aspas, porque eu não era feliz, eu não estava feliz, mas eu estava anestesiada de toda aquela dor do passado, de traumas, de abusos, de uma infância que me deixou com muitas marcas no meu corpo e que eu não estava pronta para lidar. E que agora, neste momento, eu quero fazer tudo o que estiver ao meu alcance, eu estou fazendo para que eu mude essa realidade. Então é isso, eu só queria fazer um desabafo mesmo aqui, agradecer por você que está vendo esse vídeo e dizer que você faz parte da minha cura. Então é isso, gratidão.